Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião da noite, agradecendo, Senhor, as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido, nos explicado a lei de Deus na sua essência, nos mostrando a lei de evolução e progresso, a fim de caminharmos mais seguros pelos caminhos do mundo. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos, através dos nossos benfeitores espirituais, sejam estendidas a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim esteja. E em nome de Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, o nosso estudo hoje se refere ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os nossos estudos se referem ao item 11, que tem o subtítulo de Não são os que gozam saúde que precisam de médico. É dos 6 dias de São Mateus, em que ele nos fala que, estando Jesus à mesa da casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. São Mateus capítulo 9, versos 10 a 12. Conjugado com essa lição, nós temos a questão 387 do livro Consolador, que os irmãos vão ler e comentar. Hoje nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e o Whindersson. Estamos passando a palavra ao Whindersson. Uma excelente noite para todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Bom, nós vamos avançar, né, nos nossos estudos do capítulo 24, já é a terça-feira que nós dedicamos ao estudo desse capítulo, e dentro dessa perspectiva, hoje nós vamos tratar, né, do item 11, já explicitado pelo nosso irmão Evandro, que a gente reforça, né, que ele admite o título, né, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E essa temática que a gente pretende trabalhar, conversar com vocês e com a gente mesmo,
é interessante na medida em que ela permite um grande passeio sobre alguns pontos que nos dizem muito a respeito da nossa situação enquanto sujeitos que tentam ir, com seu esforço, buscar uma evolução, uma melhoria do ponto de vista espiritual, portanto, dedicar algumas horas à melhor compreensão, do que está acontecendo comigo, para onde caminham as coisas, o que eu projeto para a minha vida. Permite a gente buscar e explorar a figura de Mateus e a simbologia que carrega esses versículos, de 10 a 12, trazendo aqui no capítulo 9 de Mateus, que por si só é muito rico na nossa reflexão e entendermos por vezes também o quanto nós aproximamos do próprio Mateus no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer para buscar essa condição de melhor. Permite a gente refletir o que nós vamos fazer com tanta informação, informações de qualidade, informações seguras, informações precisas, e que, se uma vez bem entendida, pode por vezes representar a nossa bem-aventurança. Então, ou seja, é uma lição ou um item que permite a gente explorar isso. E o objetivo com vocês é a gente tentar refletir um pouco sobre destas questões. Principalmente, como está a nossa situação diante da temática. Não são que gozam de saúde que precisam de médico. Qual que é a nossa saúde? Mas saúde em relação ao quê? Qual que é o chamamento aqui? Quando nós vamos debruçar nesses versículos, aqui Kardec trouxe e explicitou de 10 a 12 como os versículos desse capítulo 9. Mas ao observar e buscar a Bíblia, nós podemos, vamos dizer, acrescentar ou agregar para facilitar a nossa compreensão o versículo 9 e depois lá no final o versículo 13. Então eu trouxe aqui para vocês só para que a gente possa ajudar a nossa reflexão. O versículo 9, e ele admite na Bíblia aqui utilizada o seguinte termo: Jesus come com pecadores na casa de Mateus. Começa assim o versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentados. Então aí segue adiante com a temática dos versículos trazido por seu Evandro. Então Jesus passa onde? Em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, montando ou construindo o seu apostolado, ele tem a oportunidade de encontrar Levi e depois passa a ser Mateus. Mas na alfândega, portanto, Mateus era o cobrador de impostos. Convida, chama Mateus, ele segue, vai para a casa de Mateus, e ali na casa de Mateus chegam outros publicanos, outros cobradores e pecadores. Vendo aqui os fariseus, que é o que se dedicavam ao estudos religiosos, pergunta aos discípulos: mas o mestre de vocês, sentado à mesa com esses pecadores, os publicanos, ou seja, não faz sentido. Então Jesus, ouvindo, repensa: não são os que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E vem o versículo 13 e encerra essa passagem: ide, porém, e aprendei o que significa. 2 pontos. Misericórdia quero, e não sacrifício.
porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, ou seja, ele precisava de estar ali para tratar com aqueles que, de certa forma, visto numa perspectiva daquela época, estavam seguindo um outro caminho. E quando você busca maiores informações, vamos entender a figura do Mateus. Mateus era um judeu designado pelos romanos para o cobrador de impostos daquela área. Qual área? Cafarnaum. Ele cobrava impostos dos cidadãos e dos comerciantes que passavam pela cidade. Esperava-se que os publicanos ganhassem uma comissão sobre os impostos que arrecadavam, mas a maioria cobrava uma sobretaxa e a guardava para si. Deste modo, os publicanos eram odiados pelos judeus. Tinham uma reputação de enganadores e traidores por seu apoio a Roma. Como Jesus poderia sentar-se à mesa com alguém que tinha essa visão ou era visto nesta perspectiva pelos seus próximos? É contraditório, né? Quando você busca interpretar ou ter uma noção mínima do que significa sentar-se à mesa daquela época, nós vamos encontrar algumas referências te mencionando que, do ponto de vista bíblico, a mesa tem um significado que representa o quê? Comunhão, proximidade, relacionamento íntimo, concordância. Então, ou seja, esse ato de sentar à mesa aqui era quem era realmente próximo. Como eu posso ser próximo de alguém que é pecador? E era considerado um traidor. Eram esses que é retratado aqui no versículo do próprio Mateus. E aí nós vamos avançar nessa perspectiva, porque ele estava ali praticando um ato de misericórdia com quem? Com esses, vamos dizer, transviado, porque quem pecou, por que pecou? Quando é que vai ser dada uma oportunidade para esses que pecaram? Quem é que vai chegar e vai estender a mão e mostrar que, olha, existem outros caminhos? Quer dizer que eles estejam certos? Não. Mas alguém precisa apresentar um outro caminho, apresentar uma outra construção, uma outra alternativa de vida. E ele, Jesus, representava isso, a boa nova. A boa nova. Se de fato, como relatado, explicitado aqui nos comentários, Mateus praticava essa sobretaxa, essa exploração, será que não poderia se arrepender? Como arrependeu? E aqui nos comentários fala que foi de suma importância a habilidade dele de poder escrever para relatar com minúcias essas passagens que permitem as quais, por exemplo, nós estudarmos hoje. Porque ele foi muito detalhista nos seus apontamentos e nos registros. Então ele utilizou essa habilidade que ele tinha de escrever e traduzir o que foi chamado e aceitou. Portanto, ele teve a oportunidade de se reconstruir, redimir, porque ele não era um sujeito completo, ele não era um sujeito perfeito. E Jesus veio aquele momento e reuniu com ele com os outros pecadores justamente porque ele representa, eu não vim para os sons, eu vim para esses que não têm oportunidade. Aqui de exemplo, o Vale dos Mundos. O que aconteceu com os leprosos naquela época? Quem que abraçava? Quem que colhia? O que acontecia, por exemplo, numa era ainda mais antiga, né, com os deficientes físicos, por exemplo, na Grécia? Eram jogados nos abismos. Então, quem é que vai ter essa capacidade de estender a mão para a gente e falar, olha, reflita um pouco, o caminho não é esse, o ensinamento não é esse, a boa nova não é esta. E o banquete, segundo Emmanuel, é justamente isto. No momento que Jesus estava reunido ali com esses pecadores, os publicanos e Mateus, ele estava oferecendo, era este o banquete. Não era do olho por olho, dente por dente, do mais ódio, do mais violência, não. É aquilo que a gente estuda aqui por vezes, useira e vezeiramente.
que são as coisas simples que começam pelo próprio domínio do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E que vai retratar mais adiante, a gente fala, mas soltando umas pitadinhas, né? Paciência, não é isso? Será que esse que é o caminho mesmo? Está certo, se você for achar, as pessoas têm algo mais, você vai ganhar, mas olha o tanto de esforço que as outras pessoas vão ter que se envolver. Quanta gente não vai passar fome por causa disso, para poder pagar os tributos? Pensa diferente. Então, vou ter tolerância. E aí nós vamos projetando para dentro do capítulo e do versículo. E nós? E nós? Nós vivemos onde? Se a gente perguntar, e o que a doutrina fala? Nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações. Aí vem a pergunta: eu sou perfeito? Eu sou perfeito? Se a resposta é não sou perfeito, e a gente compreende, depreende, e já ouvimos aqui nos nossos estudos que nós não somos perfeitos, nós nem gozamos a felicidade plena ainda, porque nós precisamos trabalhar por vezes esses vícios, o orgulho, o egoísmo, traduzido por aquelas palavras aí que a gente já viu no Homem de Bem, que eu mencionei algumas aqui. Se nós não somos perfeitos, nós precisamos então o quê? De um reforço, de uma melhoria, de uma reforma, portanto, das pílulas de Deus. Então nós somos esses doentes por vezes? Somos. Nós não somos perfeitos, nós precisamos então de trabalhar para alcançar essa perfeição. Nós somos seres imperfeitos. Se eu sou imperfeito, eu preciso então de algo para fortalecer e alcançar essa perfeição, que são o quê? As pílulas de Deus. Traduzido pela Boa Nova. Traduzido aqui, se a gente quiser explorar, as bem-aventuranças. Aí vamos ver o que o Emmanuel ajuda nessa perspectiva. Tem uma lição aqui que chama Ante o Divino Médico. Ela está no livro da Esperança, no capítulo 78. Vejam que interessante. Ante o Divino Médico. Milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, então, que é o nosso caso, nós estamos nas condições de encarnados na Terra. Então, perfeito ainda não somos. Puxa, então eu preciso procurar algo. Quem que vai estar próximo? Quem que vai me acolher? Deus, por meio dos ensinamentos que Ele nos deixou como exemplo, Jesus. Somos almas enfermas de muitos séculos. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Jesus com vistas à terapia da alma. Então aqui Emmanuel lista algumas das pílulas que nós podemos tomar, porque nós somos pessoas ainda não perfeitas. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. É uma pílula. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Outra pílula. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se quer vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e segue. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalado nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as ações e reações.
Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pôde salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, meus irmãos, todos nós estamos aqui, como dito, por Emmanuel, somos todos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento superior. Todos nós estamos com a ficha aí para receber a consulta, ser atendido. E nós estamos tendo a oportunidade de ser atendido quando a gente ouve isso aqui, que são as bem-aventuranças. Perdoa, pacifique, seja bondoso, seja misericordioso, mantenha calma, tenha paciência, seja tolerante. São as pílulas que Jesus está passando para a gente. Mas se você não quiser tomar, ou se eu coloco na boca e finge, vou cuspir. Eu vou aperfeiçoar? Não. Então, por vezes, eu vou entrar no meu ouvido, eu vou ouvir, eu vou entender, mas não vou compreender. Mas ouvimos essas palavras. Então, o remédio está aí, nós precisamos. Emmanuel deixa claro aqui para a gente, deixou mais claro ainda. Jesus estando entre nós, está falando com o fariseu: não, vim para essa turma aqui, para a gente. Porque eles não são perfeitos, ainda tem muito rancor, ódio, não deseja nem um bom dia, não dá um abraço no pai, não dá um abraço na mãe, são impacientes, são intolerantes, quer, mas acerta, volta. Então precisam ainda de cuidar. Por vezes um já consegue compreender, entra na fila, tem uns que já pegam o remedinho, tem uns que tomam, tem uns que colocam debaixo da língua, mas cospam. Mas tudo bem. Aos poucos nós vamos chegando e vamos romper. E aí vem outra reflexão, que aí faz essa associação com a candeia e o alqueire. Porque se eu já sei agora qual é o remédio, qual é a pílula de Jesus, a pílula da saúde, a pílula do crescimento, da evolução espiritual, o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar a luz no ponto mais alto, eu vou colocar ela debaixo da cama. É isso que o capítulo vai trazer. O que nós vamos fazer quando a gente então passa a dominar, ter ciência, ter consciência de que tudo que a gente vai aprendendo, vai discutindo, é para o nosso aperfeiçoamento moral. O que nós fazemos quando termina a luz em casa? Por vezes algum pega um pratinho, coloca uma vela, coloca em cima ali da geladeira e clareia um pouco mais. Tem outro que pega aquilo ali e coloca debaixo da cama. No ponto mais alto clareia bem, mas se eu colocar debaixo da cama vai clarear mais, menos. Mas quando eu sei que eu tenho que praticar a paciência, a tolerância, ter fé em Deus, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70, o que eu vou fazer com isso? Eu vou colocar no ponto mais alto ou vou deixar debaixo da cama? Por que, meus irmãos e minhas irmãs? O próximo passo é, tendo a oportunidade de transformar, eu tenho a oportunidade, o próximo passo é buscar auxiliar o próximo. Auxiliar o próximo. Que é o que estava ali Jesus fazendo. E outros apareceram. E depois Mateus fez o quê? Auxiliou o próximo. Tanto que assim não é que hoje nós estamos tendo, pela obra, o exercício de Mateus, dos registros, estudar os versículos dele. Portanto, é isso, que também ao sermos, entre aspas, curados, revigorados, ou na medida em que a nossa saúde, o nosso espírito for alcançando graus diferenciados, que a gente vá a ajudar a socorrer os nossos irmãos, que Emmanuel chama da seguinte forma, um dos títulos aqui, os acidentados da alma, que está no livro Estude e Vida, capítulo 77. E que ele nos proporciona a seguinte reflexão, diante destes acidentados da alma. Age, porém,
diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão, sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Então, vejam só, vamos dizer, o tamanho da nossa responsabilidade também, ao ter a oportunidade de aprender, de assimilar, transformar, renovar e ainda instruir aqueles que estão próximos. Porque é assim que é o progresso de toda a civilização. Se, portanto, hoje eu estou enfermo, estando são, que eu passe a ajudar aqueles que, porventura, estejam necessitando desse amparo. Alargando a ferida? Não. Socorrendo com amor e com carinho. Porque se foi bom para mim, será bom para o outro. E aí, prosseguimos nessas perspectivas, e Emmanuel também nos deixa uma outra colaboração na lição Estudo Íntimo, por vez aqui no capítulo 79, no livro da Esperança. Ele fala o seguinte: no passado nós éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, por exemplo, reunidos. Poderíamos estar fazendo uma série de outras coisas, mas graças a Deus nós conseguimos chegar aqui hoje e ter acesso a essas informações, ouvir um pouquinho, vai pensar, vai refletir, né? Não sei se eu vou experimentar essa pílula agora, não. Mas eu estou sabendo que existe uma pílula, por exemplo, aí da paciência. Então, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, não é verdade? Quando a gente pega o capítulo aqui, sede perfeitos, né? Quando a gente estuda aqui as bem-aventuranças, a gente sai daqui, puxa, eu sou muito intolerante ainda. Nossa, a paciência realmente é meu calcanhar de Aquiles. E o que nós estamos aqui? No mundo de prova e expiação. Nós vamos acertar uma prova de 10, a gente acerta 7. Eu vou passar um pouquinho de ano, né? Então, quando pega a recuperação, ele vai ter que repetir a prova de novo. E como é que eu vou lidar aí com essa questão do amor, do carinho, do perdão, da paciência, refletindo mais uma vez, a fé no futuro, né? Tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Deus nos convida continuamente para a realização do esforço da salvação. Entretanto, os interesses materiais e imediatistas falam mais alto. Então, ou seja, nós temos essa consciência. Nós vivemos num mundo marcado e bem marcado pelo valor material. Nós temos os doentes do corpo, tem. Você vai tratar com remédio, homeopático, alopático. Mas nós temos também os doentes da alma. E estando nessa condição, como que eu vou tratar essa doença? Estamos sempre a colocar esse esforço num plano secundário, em face dos valores do mundo. Quantos convites desperdiçados? Jesus passou na porta de Cafarnaum e falou o que com Mateus? Segue-me. O que ele fez? Seguiu. Interessante que aqui no comentário, é que quando você observa o grupo ali dos apóstolos, é o que traz os comentários aqui,
Mateus era cobrador de imposto, mas na hora que ele sai, provavelmente ele não voltaria para aquela profissão dele. Ele que era pescador, se voltasse, ele poderia continuar sendo pescador. Mas uma vez entre a confiança de Roma, ao abandonar aquilo, diante da situação que lhe foi apresentada, provavelmente ele não voltaria a ser o cobrador de impostos. Quantos convites desperdiçados? Evidentemente que eles se renovam continuamente. O que acontece quando o médico passa para a gente o remédio e a gente não toma? Por sorte pode melhorar, mas por sorte pode ter que voltar, né? Uma hora nós vamos voltando. Meu irmão, tenha tolerância, mantenha calma. Não vou manter a calma, não é agora. Eu tenho que tirar satisfação, é agora. Não leve desaforo para casa. Nós estamos falando de grandes coisas? Não. O banquete não é de grandes coisas. O banquete é desses detalhes. Do dia a dia, do saber ouvir, do saber falar, do abraçar. É tão simples, mas que a gente ainda deixa no segundo plano esses remédios que pode apresentar uma nova perspectiva de vida para a gente. Que é isso que Jesus quer e tentou traçar por meio dos seus ensinamentos que nós estamos apontando. Nós estamos falando de coisas enormes? Não. As mudanças planetárias já estão em curso na transformação da Terra num planeta de regeneração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nos deixa aqui é justamente essa reflexão, né, que passa tão rápido o tempo que já está acabando. Né? Então, nós vemos aí um Mateus que foi convidado, que sentou à mesa com Jesus, com outros pecadores, que por si só, aparentemente, ele estava indo por um outro caminho, que não era um caminho muito justo, que precisava, né, ter um arrependimento, ou seja, uma reflexão, que por vezes, quando a gente projeta para dentro ali dos versículos, nós vamos compreender e fazer essa pergunta: e nós? Como é que seria, como é a nossa situação neste contexto? Grosso modo, nós estamos entendendo que nós não somos seres perfeitos ainda. Se nós não somos seres perfeitos ainda, nós precisamos então de um reforço, que é o que chama a atenção nesse item 11. E o nosso reforço está no modelo apresentado por Jesus, que veio por meio da boa nova. Então o nosso reforço está aqui, essa boa compreensão, está aqui essa disponibilidade de referência para que a gente possa ler, entender, compreender, perguntar. Mas o que nós precisamos fazer é assimilar isso, por vezes em doses homeopáticas, em doses curtas, mas que vai levando, vai progredindo, para quem sabe adiante, num estado melhor, vamos dizer, né, de saúde espiritual, de progresso espiritual, a gente já sabe até qual vai ser o próximo passo, que é ajudar aqueles que estão, vamos dizer, enfermos da alma, né, os caídos aqui, né, da alma. Então que Deus continue nos amparando, né, permitindo a boa compreensão dos estudos dessa noite, vocês possam, né, e a gente, da qual também me incluo, levar essas reflexões, esses pensamentos, né, do que a gente pode fazer para melhor ajustar, aceitar, assimilar estes conhecimentos aos quais, com muito amor e carinho, nós nos dedicamos aqui a discutir, a apresentar e a colocar para vocês. Então, que Deus, com muito amor e carinho, procure a todos nós de muita paz e de muita bênção. Passa a palavra para o nosso irmão Lucas. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui estudando dentro do capítulo Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire, capítulo de número 24,
Evangelho segundo o Espiritismo, que tem, meus irmãos, como grande tema, como grande assunto e temática para a gente refletir, aprender e sentir a necessidade que todos nós temos, enquanto espíritas e cristãos, de nós não guardarmos somente para nós essas luzes divinas que a gente tem recebido por intermédio das lições que nos chegam, como se fosse um dever, como de fato é um dever partilharmos essa água pura que dessedenta a alma de consolo, de fé, de explicações, de esperanças, de luzes para o nosso caminho. Eu não posso ficar com isso só para mim. A partir do momento que eu tomo conhecimento e avanço na compreensão dessas lições, naturalmente eu vou levá-la a quem está à minha volta de várias formas, inclusive por palavras. O principal a gente já tem aprendido aqui, que é especialmente por meio dos nossos exemplos. Pois bem, meus irmãos, dentro dessa necessidade de partilharmos, de dividirmos a luz, de dividirmos o pão da vida, o pão da alma, essas lições que tanto nos ajudam, foi que Kardec então selecionou esse episódio do Evangelho de Mateus, que é um episódio muito marcante e que a gente deve compreender com toda a sabedoria que está contida nele. E o primeiro ponto, meus irmãos, nós vamos aqui fazer uma afirmação que fica clara no estudo, numa observação cuidadosa do Evangelho, que é a seguinte: Jesus sempre combateu o pecado. Jesus sempre deixou claro que tipo de conduta não convinha com as leis divinas. Mas o Cristo nunca condenou o pecador. Nem todo cristão percebe isso. Vamos então observar esse caso específico nosso e alguns outros episódios do Evangelho. Quando a gente pega, meus irmãos, talvez a mais célebre das passagens no que diz respeito a esse assunto, é uma das mais bonitas do Evangelho de Cristo. Jesus estava numa praça pública, começou uma confusão, uma gritaria, e as pessoas apontavam para uma mulher que, segundo eles, havia sido flagrada, pega em adultério. E conforme a lei antiga, referência à lei civil e penal que Moisés instituiu, há 1700, 1800 anos antes, falava que ela deveria ser apedrejada em praça pública. Foi quando, então, as pessoas abordaram Cristo e falaram: e aí, o que fazer? A lei manda fazer isso, e o Senhor o que diz? Foi quando Cristo senta no chão, começa a escrever na areia com o próprio dedo, de maneira a esperar com que os ânimos se acalmassem, porque as pessoas parassem um pouco, diminuíssem aquela agitação, aquele tumulto. Abordam novamente o Cristo, quando o mestre então responde: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nesse instante, meus irmãos, uma onda, um choque de realidade perpassou o coração de todos ali presentes. Os mais velhos foram os primeiros a sentir e se ausentar daquela confusão, daquele tumulto, sabendo o quanto suas próprias vidas já haviam sido marcadas por eles, por enganos de toda ordem. E ao final Jesus ficou sozinho com a mulher na praça. Virou para ela e falou: mulher, onde estão os que te condenaram? Eles se foram, Senhor. Aí o mestre responde assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não se via no direito de condenar, porque nem Deus condena. Quem que exerce, quem que pode jogar alguma condenação sobre nós? Cada um de nós na nossa conduta individual.
Quando eu infrinjo uma lei divina, quando eu desrespeito um princípio que nosso Pai Criador colocou para nortear a nossa vida, eu lavro uma sentença contra mim mesmo, que um dia eu vou ter que cumprir, dentro da lei de causa e efeito. Agora, o Pai não nos condena, por quê? Porque Deus espera de nós a regeneração, a mudança de conduta, o progresso infinito rumo à angelitude e ao encontro dele, em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor, em toda a sua maravilha. Portanto, Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Só que ao final, o que o Cristo disse? Vá e não peques mais. Você estava fazendo algo que não devia, mas eu não vou te condenar, porque Deus não te condena. Agora, recupere-se, corrija a sua conduta. Portanto, meus irmãos, observem que Jesus não aderia aos preconceitos que havia na época, ao ponto de condenar os seus irmãos menores em humanidade pelos erros muitas vezes derivados da fraqueza ou da ignorância. Pelo contrário, em todos Jesus via o germe da luz divina. Nos irmãos mais abjetos, nos nossos irmãos de humanidade mais caídos, Jesus continua vendo a semente divina em seu espírito, seu potencial de crescimento, de reerguimento, de reparação e de caminhar numa angelitude. Por isso que, por exemplo, naquele episódio em que Jesus encontra-se com Mateus e vai até a casa dele, o que aquilo ali provocou? Provocou a chamada fofoca, né? O burburinho lá na coletividade onde ele se encontrava, porque as pessoas observaram o seguinte: olha lá com quem que ele se reúne. Com os publicanos, os cobradores de impostos, ou seja, aqueles que se aliaram aos poderosos romanos para angariar os impostos que repassam aos romanos, e muitos deles ainda cobram para mais, explorando aí o poder, né, a força militar que tem nas mãos, o poder de polícia que tem, para muitas vezes explorar e abusar do papel que exercem temporariamente. Então os judeus, seja por isso, seja pela questão política, haviam colado um preconceito muito grande na figura do publicano. Mesmo assim, Jesus sentou-se com eles, seja Mateus, seja os demais. E aí vem a lição do Cristo: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ou seja, se eles são assim, é justamente eles que precisam do Evangelho. Como que eu vou negar o remédio da alma para quem está enfermo, doente, justamente da alma? É a eles que eu preciso atender. Em qual ponto que eles estavam mais doentes? Talvez no egoísmo, em querer cobrar demais, em desprezarem, né, o sofrimento alheio, em pensarem somente no seu bem-estar pessoal. Então Jesus via ali uma chaga da alma que precisava de remédio, precisava de cura. Como? Ensinando a caridade, o desprendimento, a empatia, o amor ao próximo, a necessidade de se colocar no lugar do outro. E assim, meus irmãos, com cada um dos pecadores da época, seja os publicanos, seja as mulheres caídas, seja os velhos, as crianças, até mesmo porque a gente poderia, a partir dessa análise, chegar a uma conclusão equivocada: o seguinte: Jesus fez opção pela pobreza e pelos sofredores. Não. Jesus se encontrou com todos. Quantas e quantas oportunidades de esclarecimento constam no Evangelho, junto a fariseus, junto a homens ricos. Nós temos a passagem do mancebo rico, mancebo de qualidade no Evangelho. Temos Jesus com Pôncio Pilatos, ainda tentando esclarecer para ele: meu reino não é deste mundo. Ou seja, o Mestre nunca negou as suas luzes e o seu remédio divino para qualquer pessoa. Agora, por que normalmente eram os sofredores que estavam próximos dele? Porque esses, meus irmãos, em grande parte, já haviam destruído, se não todo ou em parte, a maior muralha que impede a compreensão e aceitação do Evangelho no coração humano, que se chama orgulho. O orgulho de quem sofreu já está o quê? Os golpes da vida, as lutas que a gente passa,
os dissabores, as decepções, as lutas de toda ordem, muitas vezes fazem com que a gente destrua em nós o maior obstáculo à compreensão, à percepção, à reflexão e a sentirmos o Evangelho do Cristo, que é o orgulho pessoal. Então esses, se acercavam em grande parte do Cristo, é porque o procuravam de boa vontade. Após a destruição da muralha do orgulho, procurariam construir ali um novo edifício, uma nova casa, uma nova morada, diferente daquela cujos sofrimentos haviam transformado. Agora, meus irmãos, na segunda parte do nosso estudo, nós vamos observar que Kardec vai puxar essas lições a partir do Evangelho para um outro detalhe que nós espíritas precisamos refletir e compreender. Vejam só, no segundo parágrafo do item 12. Essas palavras, como tantas outras, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Então vamos lá. Jesus diz: não são os sãos que precisam de médico, são os enfermos. E muita gente, às vezes no Espiritismo, quando conhece a mediunidade, todas as suas potencialidades, todas as suas expressões, as maravilhas que ela é capaz de proporcionar, às vezes para e pensa o seguinte: oh meu Deus, por que um dom desse foi colocado na mão de uma pessoa que está usando para explorar os outros? Por que foi dado a uma pessoa que está deixando o talento enterrado? Em vez de estar fazendo uso dele, resolveu ficar em casa quietinho, né? Por que um dom desse foi usado por uma pessoa que está usando ali da eloquência para enganar, para dominar, para ludibriar os outros? E aí a gente se pergunta, por que a mediunidade não estaria melhor distribuída entre aqueles que poderiam fazer o melhor uso dela? É justamente nesse ponto que o estudo segue daqui por diante. Kardec diz assim para a gente: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de qualquer homem, de que qualquer homem pode ser dotado com o da de ver, de ouvir, de falar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quando a gente ouve falar da mediunidade como sexto sentido, é uma afirmação correta, porque de fato é um novo caminho perceptivo para a criatura humana, ainda embrionário, ainda em seus estágios iniciais, e que, portanto, se compara à visão, à audição, ao tato, e que, como que Deus procede à distribuição dos sentidos? Nós não temos também pessoas que a gente considera menos virtuosas, que enxergam perfeitamente bem, ou que às vezes falam muito bem, ou que tem uma destreza, uma habilidade motora muito grande, independente de serem mais ou menos virtuosas. É o que Kardec segue. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Então vamos entender. Imaginem se Deus nos desse os sentidos conforme o nosso grau de adiantamento espiritual. Talvez a maioria na Terra reencarnasse cego, surdo, mudo, incapaz de caminhar, não é mesmo? Porque nós ainda somos criaturas muito imperfeitas, muito limitadas. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Portanto, é a conclusão que ele vai nos trazer agora a respeito da mediunidade. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos,
Quem ousaria pretendê-lo? Onde ao demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, em todos os graus de adiantamento moral, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Ou seja, a mediunidade é a luz que se derramou sobre a carne, com o propósito, meus irmãos, de fazer o que com a humanidade? Acordar a gente, para falar para a gente o seguinte aqui: a vida não é a vida material. Isso aqui é rápido, é uma passagem muito breve. Você está aqui por enquanto, você já esteve em outros tempos, em outros lugares, e vai estar em outros daqui a um tempo muito menor do que você possa imaginar. Se a gente procurar qualquer pessoa que já ostente aí 70, 80, 90 anos, a gente pergunta: como é que passou a vida? Num estado de Deus, muito rápido. Me lembro como hoje na minha infância. Tudo passa muito ligeiro. Ou seja, meus irmãos, a mediunidade veio como uma grande ferramenta de Deus para nos acordar da ilusão da matéria. Mostrar para a gente o seguinte: olha, você está sofrendo, você está numa vida difícil, cheia de lutas, de dificuldades, isso tudo vai passar. Procura tirar as lições que tem e faça o seu melhor. Tente fazer o melhor que tiver no seu alcance, dentro do quadro de vida em que você estiver. Agora, aquilo que passa do seu alcance, aí você põe na mão de Deus, que Deus está cuidando e sabe o que você está passando. Continua Kardec: os bons espíritos lhe vêm em auxílio, e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Em relação ao médium, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos do médium lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com os próprios olhos, ouvido com seus ouvidos e falado com a própria boca? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe foi dada, e da qual, nesse caso, se aproveita os maus espíritos para obsediarem e o enganarem. Bom, meus irmãos, e aqui, mais um pouquinho, Kardec conclui esse item 2. O que a gente pode comentar aqui também? Toda a obra espírita e todo o Evangelho é como se a gente imaginasse uma rede de conhecimentos, que está todo o quê? Entrelaçado. Esse item específico, item 11 e 12 do Evangelho, no capítulo 24, é como se ele abrisse uma janela para uma outra obra de Kardec, que é o Livro dos Médiuns. O que Kardec fala aqui de maneira muito resumida, nós temos pelo menos 3 capítulos do Livro dos Médiuns, que é um capítulo intitulado dos médiuns, depois da mediunidade de psicografia e depois dos médiuns especiais. Se eu não me engano, é o 14, o 15 e o 16. Eu estou com a memória fresca assim, porque nós estudamos quinta-feira passada, para saber até o número do capítulo aqui de cor. Então, vejam que interessante. Há muitas obras se interconectam por determinadas janelas ou portas. E esse ponto do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva ao Livro dos Médiuns. Por isso que nós estamos sempre estudando, uma vez uma, outra vez outra, mas o estudo da codificação como um todo é indispensável para nós. Pois bem, quando a gente vê, meus irmãos, esses comentários a respeito da mediunidade, nós vamos ter uma obra de Emmanuel, que é uma obra fantástica, intitulada O Consolador, no qual ele vai dedicar a última parte dessa obra somente para tratar da mediunidade. Vejam aqui em alguns trechos que nós selecionamos, alguns comentários de Emmanuel.
A missão mediúnica, pergunta 382. Eu já peguei um trecho da resposta. Vamos na pergunta. Qual a verdadeira definição da mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidos por Deus aos seus filhos misérrimos. Mediunidade é sinônimo de ferramenta de trabalho. E com uma ferramenta de trabalho, um serviço que eu faria sem ferramenta e com ferramenta, qual serviço que rende muito mais? Com ferramenta. Pede um serralheiro para trabalhar sem ferramenta, um marceneiro, mesmo um homem do campo. Você precisa fazer uma roça de milho aqui. Aí precisa de enxada. Não, você vai sem enxada. Nossa, aí é difícil. Eu vou ter que cavucar com a mão para abrir copa por copa para plantar, depois para vir tampando. Mas e se eu tiver enxada? Aí o serviço vai render. Que serviço é esse, meus irmãos? É o serviço da nossa redenção espiritual. É o serviço do nosso autoaprimoramento e do pagamento de débitos escabrosos que nós temos de vidas passadas. Deus nos dá então o dom da mediunidade justamente para eu ter como trabalhar mais e melhor, para o meu serviço render mais. E assim eu conseguir o quê? Produzir mais e ficar livre da dívida com menos tempo. Vejam mais adiante na nossa pergunta de hoje, que é 387. E aí a gente vai entender qual que é a grande prioridade dessa casa quando a gente diz respeito à mediunidade. Vejam só. Qual a maior necessidade do médium? Resposta. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Esse é o ponto, meus irmãos. É por isso que essa casa não abre mão do estudo e da contínua observação, leitura, reflexão, estudos que vão e que voltam em torno do Evangelho do Cristo. Se nós não nos evangelizarmos e nos entregarmos à mediunidade, o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair na mão de espíritos enganadores. E mais, vamos cair pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio orgulho, pelas nossas próprias imperfeições. Primeiro eu tenho que me esforçar em me evangelizar. Se eu me esforçar muito tempo em me evangelizar e conseguir avançar nesse trabalho de maneira efetiva, mesmo que eu não chegue a trabalhar com a mediunidade, eu já vou ter dado um grande passo. Então, nós não precisamos, ao chegar na casa espírita, ficarmos afoitos em trabalhar na mediunidade. Não. O começo está aqui. O começo é o processo de autoconhecimento e autoevangelização, de autoaprimoramento nas linhas do Evangelho do Cristo. E feito esse serviço, o trabalho da mediunidade, mais cedo ou mais tarde, vai chegar para nós. Sem afobação, sem afobamento, sem precipitação, no tempo certo, lembrando o ministro Genésio, lá no livro Nosso Lar, quando o tarefeiro está pronto, a tarefa aparece. É assim, a gente se prepara com paciência, com dedicação, com boa vontade, mais cedo ou mais tarde o trabalho surge. Até porque, meus irmãos, numa casa espírita, o simples fato da gente receber quem chega com carinho, com o esclarecimento correto, com o acolhimento, já faz muita diferença. Às vezes eu estou lá embaixo, chega alguém que nunca veio aqui. Vem cá, você está chegando agora, vem cá, posso te mostrar a casa, posso te apresentar alguém que tem um pouco mais de experiência, um dos responsáveis. Talvez, meus irmãos, aquilo ali eu já vou servir de ponte. E uma inibição que a pessoa teria ou alguma dificuldade, eu vou ajudar a colaborar com aquilo.
já fiz um trabalho relevante. Se eu ajudo, a tirar um lixo que está no chão da casa, alguma colaboração no trabalho voluntário, tudo tem seu valor. Tudo tem seu valor e normalmente Deus nos coloca no lugar certo e na hora certa, diante de quem a gente precisa estar. Pois é. Dentro ainda desse capítulo do livro Consolador, nós temos aqui, por exemplo, uma outra pergunta de número 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com seus guias espirituais, dispensando os estudos? Ou seja, será que o médium, depois de um certo tempo de trabalho, de exercício da mediunidade, lhe basta a sua experiência e a instrução dos benfeitores espirituais? Resposta de Emmanuel: os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando novos méritos. Parágrafo seguinte: o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando de maneira eficaz com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. E a resposta continua em outras considerações que Emmanuel faz. Pois bem, meus irmãos, já caminhando para a nossa conclusão, eu me lembro, há alguns anos atrás, em algumas participações do meu avô, nos nossos estudos de terça ou de quinta, ou eventualmente de sábado, eu me lembro que ele se utilizava de uma expressão muito forte para se referir aos médiuns. E ele falava que era uma opinião de Emmanuel. E certa feita, em uma das leituras e estudos, eu achei literalmente essa opinião de Emmanuel, que serve como uma advertência para todos nós, que serve contra uma vacina contra a vaidade, a falsa noção de grandeza ou de importância que qualquer um de nós pode ter, porque nós não temos ninguém insubstituível. A gente se lembra, por exemplo, do Chico com toda a grandeza, com todo o coração maravilhoso e com a obra de relevância ainda desconhecida da humanidade, quando perguntavam para ele: Chico, quem que vai te substituir? Quando você for, quem que vem no seu lugar? Aí o Chico falava: ô meu filho, eu sou igual um fiapo de grama. Quando um fiapo de grama morre, nasce outro no lugar. Ou seja, Deus tem os seus mecanismos, eu não sou isso tudo, numa humildade sincera e verdadeira que ele tinha no coração. E aí então a gente, voltando à opinião de Emmanuel, eu localizei dentro de um livro, que é um livro de dissertações filosóficas de Emmanuel, intitulado Emmanuel, um dos primeiros livros da psicografia do Chico. No capítulo 11, intitulado Mensagem aos Médiuns, nós separamos aqui alguns trechos para a gente ler e refletir. Vejam só, para a gente caminhar para a nossa conclusão. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se necessário que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos trabalhos mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobre trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que lhes foi dada, e muito se pedirá aos que muito receberam.
Faça, portanto, necessário que busqueis cumprir, com severidade e nobreza, as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria queimar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior, que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. E aí, meus irmãos, essa é a introdução do capítulo. Logo no item 2, vem a opinião aqui que meu avô expressava com muita emoção e sabedoria, refletindo a opinião de Emmanuel. Quem são os médiuns na sua generalidade? Aí vem a opinião de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insano. Talvez, meus irmãos, vocês já tenham ouvido a opinião de que as almas dos espíritas no mundo, na terra de hoje, são almas velhas. Nós somos almas velhas. Em que sentido? Velhas no sentido de muitas experiências inclusive dolorosas. E recebemos por meio da bênção da doutrina, de tanta luz, de tanto esclarecimento, uma oportunidade de trabalho fantástica. Fantástica. Oportunidade essa que, o que consiste a nossa grande tarefa? Jesus transferiu para o Brasil, especialmente, a árvore do Evangelho. É desta terra que partirá o porvir da humanidade. Nós estamos destinados, meus irmãos, agora vai depender de nós, sermos o celeiro do mundo. O celeiro material de alimentos, nós somos cada vez mais. Bilhões de pessoas já se alimentam do que vem do chão da nossa terra, pela força de homens e mulheres que trabalham direto e indiretamente no campo, mandando aí fartura para a mesa do mundo inteiro. Agora, o celeiro mais importante é o celeiro da alma e do espírito. Quanto consolo que nós temos por meio dessas páginas. Quantas luzes no nosso caminho. Como tudo fica claro a partir do que a gente tem aprendido. E aí, nós vamos ficar com isso só para a gente de maneira egoísta? Compete, meus irmãos, a doutrina espírita, na condição de futura crença geral da humanidade, iluminar todas as outras crenças. Iluminar não é combater, não é criticar, não é perseguir seus adeptos, é ajudá-los, socorrê-los, estendê-los as mãos, principalmente pelas nossas atitudes. E assim, aos poucos, essas ideias vão infiltrando. Quando a gente assustar, por exemplo, a gente faz uma pesquisa e descobre que a maioria da população brasileira, embora não seja espírita, não se declare espírita, seja entre católicos ou evangélicos, mas a maioria da população aceita e acredita na reencarnação. A verdade é uma força que por si só avança.
ela é insofreável. Ninguém para a verdade. Ela tem uma força, é igual a força da luz, vence as trevas, da ignorância e do desconhecimento. Agora, precisa de quem leve a luz, precisa do portador, precisa de quem carregue o lampião, a lanterna, a candeia e faça, põe ela lá no alto, para que ela ilumine quem tiver à nossa volta. Esse é o trabalho que nos compete, que o Cristo espera de nós e que todos nós podemos fazer dentro das nossas possibilidades. Na família, no trabalho, numa rede social, com quem está à nossa volta. Às vezes, meus irmãos, uma simples palavra, se eu colocar, por exemplo, no meu status lá, confie em Jesus. Às vezes aquilo ali já vai fazer diferença para alguém que está ali passando, vendo às vezes um tanto de piada, de coisa infeliz, aí vai ver, confie em Deus, confie em Jesus. Aquilo ali às vezes já vai fazer alguma diferença para a pessoa. Um simples e pequeno ato. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, os nossos benfeitores, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Arne que nos faça a prece. Divino Mestre Jesus, ao término de mais um estudo que nos foi apresentado, agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em vosso nome. Divino Mestre querido, o Senhor sabe o que passa nos nossos corações, o Senhor sabe das nossas incapacidades e falta de entendimento, principalmente a quem vos dirige nesse momento. Rogamos, Senhor, só possa nos dar entendimento diante de todos os estudos que aqui nessa casa nos dá, levando sempre a boa nova, que possamos, Senhor Jesus, ter entendimento de tudo que aqui é nos esclarecido, colocando em prática conosco e sempre com os nossos semelhantes. Que as suas bênçãos sejam conosco, encarnados e desencarnados, seja extensivo a todos os nossos irmãos tarefeiros dessa casa e seja também com todos os nossos irmãos que se encontram em dores e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentação, que vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos conforme a fila.